com fundamento no Tratado de Extradição celebrado com o Brasil, mediante a nota verbal 71, de 3 de 4 de 2002, formaliza pedido de extradição do nacional libanês Fouad Mustafa Majed, a fim de fazê-lo completar o cumprimento de sentença pela qual foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes. No caso, o entorpecente era heroína, bem como para ir a julgamento por furto e fuga de presídio. Relata o governo americano que, em 26 de abril de 91, o extraditando evadiu-se do presídio denominado Federal Prison Camp Montgomery, no Alabama, após ter cumprido somente 41 dos 120 meses de prisão a que fora condenado, pelo primeiro delito, pelo tráfico de entorpecentes. Acrescenta que, na fuga, furtou um automóvel e abandonou-o no estacionamento do aeroporto internacional, localizado perto da instituição de correção penal onde cumpria a pena. Em 30 de maio de 91, o estrangeiro foi pronunciado no Distrito Central do Alabama por fuga, com fundamento no USC, United States Code, título 18, seção 751, e por furto, previsto no mesmo código, título 18, seção 661. A prisão preventiva para fins de extradição foi efetuada em 14 de fevereiro de 2002, por ordem expedida pelo ministro-presidente desta Corte, encontrando-se o estrangeiro recolhido à disposição desta Casa. No interrogatório, o extraditando em síntese disse que receia retornar aos Estados Unidos e sofrer retaliações em consequência do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, temendo ser vítima de preconceito diante da sua nacionalidade. Alegou também deficiência em sua defesa no processo criminal em que foi condenado. Ignora o fato de configurar crime no país solicitante a conduta de subtração de veículo e de evasão de estabelecimento prisional. Apresentando problemas de saúde, com necessidade de realização de exames médicos e cirurgia, foram deferidas todas as suas solicitações, de modo a atender o que recomendavam os laudos médicos trazidos aos autos. Em sua defesa, o extraditando suscita questões já apreciadas no julgamento do seu agravo regimental, tais como a transferência para o Departamento Estadual de Operações Especiais, situado em Belo Horizonte, a revogação da prisão preventiva e a não recepção do artigo 81 da Lei 6.815 pela atual ordem constitucional. Sustenta que a nota verbal faz indicação a artigo que não equivale ao crime pelo qual ele foi condenado, ou seja, faz referência ao título 21, seção 846, enquanto que a condenação se refere ao título 21, seção 841. Aponta para a impossibilidade de se deferir o pedido extradicional por não haver a exata correspondência da indicação do tipo penal com a descrição dos fatos narrados pela nota verbal. Argumenta ainda que o crime tipificado pelo título 18, Escape from Federal Custody, que é a fuga da prisão, não configura crime no Brasil, onde a evasão de preso somente constitui tipo penal quando praticada mediante violência contra a pessoa, não se encontrando preenchido, portanto, o requisito da dupla tipicidade. Outro ponto levantado pela defesa refere-se à irregularidade do pedido de extradição, destacando que na nota verbal 308, alusiva ao pedido de decretação da prisão preventiva, não se fez referência ao furto. Chama a atenção para o fato de ter havido a descrição deste crime somente por ocasião da formalização do pedido de extradição. Entende que o país solicitante, atentando para o fato de que a fuga de presídio não configura crime no Brasil, o que inviabilizaria o pleito, incluiu o mandado de prisão por furto para fundamentar o pedido. O eminente Procurador-Geral da República, professor Geraldo Brindeiro, opina pelo deferimento parcial do pedido, excluindo-se a acusação de fuga de estabelecimento prisional diante da ausência do requisito da dupla tipicidade. Este é o relatório, senhor presidente. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu antes gostaria de fazer um esclarecimento ao tribunal em relação a este caso. Conforme tentei esclarecer no relatório, o extraditando solicitou por diversas vezes a realização de exames médicos, de perícia, de intervenções cirúrgicas. Ele ingressou com uma série de incidentes, houve agravo regimental julgado por esse plenário, em que ele se insurgia contra o meu indeferimento de sua transferência
para um outro presídio, onde ele pretendia ficar mais próximo da família, saber, em Governador Valadares. Eu tomei a cautela de fazê-lo examinar por médicos oficiais, no caso, médicos do Hospital das Forças Armadas, e ali foi conferida a condição de saúde do extraditando e se confirmou a necessidade de realização de cirurgia. Essa cirurgia foi, então, autorizada. O extraditando, através dos seus advogados, também solicitava a possibilidade de ser tratado por médico da sua confiança e atendido em hospital particular, já que ele tinha um convênio de saúde. Então, isso também foi autorizado. A cirurgia foi realizada. 2 dias após a realização da cirurgia, ele fugiu do hospital. Eu chego à conclusão de que o extraditando deve ser pessoa extremamente simpática. Isso porque ele já havia fugido de uma prisão norte-americana, saindo pela porta da frente e saindo com o auxílio de um automóvel que ele furtou de um militar que servia naquele local, deixando para ele um bilhete, excusando-se pelo incômodo e onde é que ele poderia encontrar o automóvel. Bem, depois disso, ele tomou um avião e veio para o Brasil, valendo-se do seu passaporte libanês. Aqui no Brasil, ele constituiu família. Desde 91 ele está no Brasil, instalou-se em Governador Valadares, abriu um comércio de roupas, já consta nos autos que ele fez uma série de ligações na sociedade, ele até é benemérito de instituições de caridade, ele é sócio de uma clínica odontológica, ele tem imóveis alugados, enfim, é uma pessoa que efetivamente conseguiu recuperar-se aí desta fuga e da sua transplantação para um país totalmente diverso, onde ele sequer conhecia a língua. Mas aqui no Brasil, afinal, requerida a sua extradição, foi decretada a prisão, e ele, valendo-se dessa mesma condição de provável grande simpatia, dentro do hospital, fez amizade com funcionários e com os próprios agentes da Polícia Federal, que certamente se descuidaram e permitiram, enfim, ele logrou fugir. Afinal, foi recapturado numa aprazível praia do estado do Espírito Santo, mas já preparado para fugir, com passagem internacional comprada, enfim. Foi demonstrada quando ele queria ir para Governador Valadares, que era quase chegar. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Bem, eu faço apenas esse esclarecimento prévio ao tribunal, porque realmente preocupou-me muito a situação da fuga de um extraditando que está à disposição dessa corte para cumprimento das formalidades necessárias. Eu estava com o processo pronto para julgamento quando se fez necessária essa intervenção cirúrgica. E acredito que, apesar dos pesares, é esse realmente o tratamento que deva ser dado de acordo com os tratados internacionais que o Brasil firmou de respeito aos direitos humanos, de respeito aos direitos do apenado, que se lhe dê toda a atenção e todo o cuidado de saúde necessário, mas que também, e isso a polícia foi célere em impedir, que ele não abuse dessas facilidades para furtar-se ao cumprimento, enfim, da pena que lhe foi imposta e da extradição que está sendo requerida. Eu passo ao voto, senhor presidente. Sim. O pedido de extradição foi formulado por via diplomática, estando instruído com cópia da sentença condenatória pelo tráfico de substância entorpecente, sentença essa proferida pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito de Nova Jersey, bem como com o mandado de prisão expedido em razão da fuga e do furto pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Central do Alabama. Tais documentos individualizam o extraditando e contêm o relato dos respectivos fatos com as suas circunstâncias. O pedido foi encaminhado com cópias dos textos legais sobre os crimes, as respectivas penas e a disposição acerca da prescrição.
Tenho por atendidos, assim, os requisitos do artigo 80 da Lei nº 6.815, de 80, e do artigo 9º do Tratado de Extradição, celebrado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos da América. Nos termos do artigo 8º, item 1º do referido tratado, o pedido deve trazer a indicação do crime ou delito do qual o fugitivo é acusado ou pelo qual foi sentenciado. Na defesa, o extraditando sustenta como motivo impeditivo à sua extradição a deficiência na indicação do dispositivo penal americano, por ter sido feita menção ao título 21, seção 846, que trata da tentativa e conspiração, e não ao delito relacionado a narcóticos, título 21, seção 841 do mesmo diploma, taxando o pedido de defeituoso por não haver correspondência com o crime pelo qual foi efetivamente condenado. Não há, no entanto, senhor presidente, o alegado vício. Como já mencionei, o pedido se encontra consentâneo com as disposições tanto da Lei 6.815 como do Tratado de Extradição. A sentença condenatória que o embasa contém indicações precisas sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos pelos quais o extraditando foi apenado. E ele, no seu interrogatório, também não nega esses fatos. Ele apenas alega que foi mal defendido perante a Justiça norte-americana e que, tendo sido aconselhado pelo seu advogado a fazer um plea bargain, porque receberia uma pena de, no máximo, 5 anos, quando, na realidade, a pena foi superior a isso. Então, é só o que ele alega. Na mesma linha, rejeito também o argumento de que, na nota verbal 308, mediante a qual foi pedida a prisão preventiva para fins de extradição, não se fez referência ao furto e que, por esse motivo, o saneamento da pecha, na segunda nota verbal formalizadora do pedido de extradição, viciaria o pleito. A farta documentação acostada aos autos demonstra claramente a observância do procedimento quanto à expedição do mandado de prisão concernente a este crime e a descrição da conduta do extraditando. No que toca ao receio de sofrer represálias em consequência ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, em nada se relaciona com o objeto da extradição, composto por crimes de tráfico, furto e fuga de presídio. Bem assinalou o eminente Procurador-Geral da República a esse propósito, diz Sua Excelência, os fatos objetos destes autos em nada se confundem com a atividade terrorista, tampouco refletem retaliação por força de etnia ou nacionalidade do extraditando. Quanto à correspondência dos crimes na nossa sistemática penal, a fuga de presídio sem uso de violência não configura crime, não tendo sido preenchido, portanto, aqui o requisito da dupla tipicidade. No que troca ao tráfico ilícito de entorpecentes, o crime previsto no país requerente encontra correspondente no artigo 12 da Lei 6.368. Da mesma forma, preenche esse requisito o pedido referente ao furto, cuja conduta é tipificada pelo Código Penal Brasileiro no artigo 155, caput. Analisando a prescrição no que se refere ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reputo-a não ocorrida pela legislação americana. Pela lei brasileira, para cálculo da prescrição, que no caso é da pretensão executória, rememoro que ele estava cumprindo pena já, é necessário analisar, então, o remanescente da pena. A condenação foi fixada em 120 meses de prisão, sendo que destes, 41 meses foram cumpridos, restando ainda 79. Convertidos, somam 6 anos e 7 meses. De acordo com o artigo 109, inciso 3º, combinado com o artigo 110, ambos do Código Penal, a prescrição é de 12 anos, não tendo sido, portanto, alcançada. Quanto ao crime de furto, que é esse automóvel que ele tirou para utilizar na fuga, de acordo com o regramento do país solicitante, a prescrição não ocorreu, levando-se em conta que o título 18, seção 3282 do Código dos Estados Unidos, estabelece a regra de prescrição segundo a qual a pessoa que pratica delito somente poderá ser processada desde que apresentada uma pronúncia ou instituída uma pronúncia preliminar no prazo de 5 anos após a data do fato criminoso. Tal exigência foi atendida, conforme documentação constante dos autos, que demonstram que a medida foi adotada já logo em seguida, em 30 de maio de 91, ou seja, dentro do prazo de 5 anos.
No entanto, não vislumbro, diante do que dispõe a lei brasileira, a possibilidade de se deferir a extradição quanto a este crime de furto. O fato delituoso, conforme descreve o pedido inaugural, aconteceu em 26 de abril de 91. A pena máxima para o crime de furto simples no Brasil é de 4 anos de reclusão. Tratando-se de pretensão punitiva, tendo em vista não haver ainda qualquer condenação por este fato, não incidirá sobre o cálculo da prescrição a circunstância agravante definida pela reincidência. Logo, com arrimo no artigo 109, inciso 4º do Código Penal Brasileiro, indefiro o pedido quanto ao crime em questão, de acordo com o disposto no artigo 77, inciso 6º, da Lei 6.815, bem como no artigo 5º, item 3º, do Tratado de Extradição. Por isso, senhor presidente, resumindo, de acordo com as regras estabelecidas pela Lei 6.815, pelo Tratado de Extradição, indefiro o pedido extradicional quanto aos crimes de fuga, de estabelecimento prisional e de furto, e o defiro no tocante à condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. É como voto. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Maurício Corrêa. Ministro Gilmar Galvão. Ministro Carlos Veloso. Ministro Celso de Mello. Ministro Sepúlveda Pertence. Também, uma referência da eminente relatora, me deu a impressão de furto de uso. Hein? Não deixou? Onde é que ia deixar o automóvel? E ainda deixou um bilhete pedindo desculpas. Ué, isso é furto de uso. Mas, de qualquer maneira, haveria prescrição. Eu fico a eminente relatora ficou na prescrição. É mais simples. Ministro Sidney Sanches. Ministro Moreira Alves. Deferida parcialmente a extradição nos termos do voto da relatora. Ministro Celso de Mello. Vossa Excelência é relator do recurso ordinário no habeas corpus 82.555, recorrente José Antônio Caldini Crespo, e recorrido Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, o colendo Tribunal Superior Eleitoral denegou parcialmente ordem de habeas corpus impetrada em favor do ora recorrente, deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi relator do acordo a eminente ministra Ellen Gracie. A sessão daquela corte eleitoral foi presidida pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence. Houve unanimidade na decisão. O acórdão de que hora se recorre ordinariamente para esta corte está assim ementado. Habeas corpus, ação penal originária, competência, duplo indiciamento, constrangimento ilegal, inobservância do prazo para oferecimento da denúncia, mera irregularidade, críticas ao chefe do Executivo Municipal, feitas durante campanha eleitoral, não incidência da imunidade parlamentar material, segredo de justiça e indeferimento. A competência para processamento e julgamento do feito em que se apura crime praticado por deputado estadual contra a chefe do Executivo Municipal é originária do TRE, Código Eleitoral, artigo tal. Duplo indiciamento, solicitação de novo indiciamento feita no ato do oferecimento da denúncia. Seu deferimento caracteriza constrangimento ilegal contra o réu, ratificação da decisão proferida em sede liminar para determinar o seu trancamento. A decisão, por isso mesmo, foi parcialmente concessiva da ordem de habeas corpus para se ordenar o trancamento deste segundo inquérito policial. No mais, foram rejeitadas as alegações sustentadas pelo impetrante, e daí a denegação, ora questionada. E prossegue a ementa. O não oferecimento da denúncia no prazo legal configura mera irregularidade, incapaz de gerar nulidades ou até mesmo a sua rejeição, precedentes do Supremo Tribunal Federal. E, finalmente, crítica ao chefe do Executivo Municipal, feita em entrevista jornalística após a escolha do ora recorrente, não é, do paciente, então, como candidato à reeleição. Aliás, após a escolha
do chefe do Executivo, que é a vítima, como candidato à reeleição, e do ofensor, que é o ora recorrente, como candidato à Prefeitura. Não pode ser entendida como meramente opinativa. A imunidade parlamentar material acoberta apenas as manifestações feitas no exercício do mandato eletivo, delas se excluindo as declarações feitas em campanha eleitoral. Pedido de segredo de justiça, artigo 20 do Código de Processo Penal. Ultrapassada a fase inquisitorial, não há por que deferi-lo. Concessão parcial da ordem. Quanto às imputações moralmente ofensivas, imputações atribuídas pelo Ministério Público Eleitoral ao ora recorrente, que é deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dentre essas imputações consta o seguinte trecho, aliás, referido pela eminente ministra Ellen Grace em seu douto voto proferido perante o TSE. Verbes, na entrevista, já ambos, suposto ofensor e vítima, ambos já escolhidos para disputar a prefeitura do município de Sorocaba. Foi uma questão de desonestidade do que é atualmente prefeito municipal, que é a vítima, que antes, na sua empresa, no Jardim São Conrado, por exemplo, havia aprovado o loteamento para asfaltar ruas com 7 metros de largura, e depois nós verificamos, houve denúncia dos moradores, e nós levamos uma fita métrica, e verificamos que a rua que ele asfaltou e vendeu, aqueles lotes, tem 6 metros de largura. Ele roubou 1 metro de largura das pessoas que compraram aqueles lotes contra a aprovação municipal. Quer dizer, um prefeito que pratica uma desonestidade dessas, embolsando dinheiro contra a lei, contra os próprios compradores dos seus lotes, no Jardim São Conrado. O Egrégio Tribunal Superior Eleitoral entendeu que essas afirmações revestiam-se de caráter delituoso e, ao menos em tese, nada poderia justificar o trancamento da ação penal originária em curso perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, dada a condição de deputado estadual do ora recorrente. Houve a oposição de embargos de declaração a esse acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, acórdão este que os rejeitou em decisão assim emendada: embargos de declaração e habeas corpus, imunidade parlamentar e efeitos modificativos, diferença entre atos praticados por deputado estadual no exercício de mandato eletivo e aqueles praticados durante campanha eleitoral para fins de aplicação da imunidade parlamentar, efeitos modificativos, pedido indeferido em virtude de serem insuficientes as alegações para reformar a decisão recorrida, embargos rejeitados. Daí, o presente recurso ordinário, a respeito do qual emitiu parecer o Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre subprocurador-geral, Dr. Edson Oliveira de Almeida, manifestação essa aprovada pelo eminente professor Geraldo Brindeiro. A douta Procuradoria-Geral da República manifestou-se nesta sede pelo improvimento do recurso ordinário, assinalando verbes. Insiste o recorrente nas alegações de que está acobertado pela imunidade material, que o Ministério Público não tem legitimidade para oferecer denúncia após o prazo que lhe é deferido por lei, que as declarações tidas como ofensivas têm cunho meramente opinativo, que a denúncia é inepta por narrar fatos atípicos. Todas essas questões, salientou a douta Procuradoria-Geral da República, foram adequadamente refutadas no acórdão recorrido. A imunidade parlamentar material acoberta apenas as manifestações feitas no exercício do mandato, não alcançando as declarações feitas em campanha eleitoral. O não oferecimento da denúncia no prazo legal configura mera irregularidade, incapaz de gerar nulidade ou até mesmo a rejeição da inicial. As críticas ao prefeito ultrapassaram os limites da manifestação meramente opinativa. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, estando caracterizadas a autoria e a materialidade do delito em apuração. Daí a manifestação pelo improvimento. Em síntese, senhor presidente, este é o relatório.
Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu poderei, caso o tribunal assim o deseje, ler o voto, é um voto extenso, mas eu não há estou negando o necessidade. provimento ao recurso, considerada a própria jurisprudência desta Corte e a sólida fundamentação em que se apoia o acórdão emanado do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Nós verificamos que a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal não reconhece a garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material, quando se tratar, como no caso, de campanha eleitoral, de processo eleitoral já formalmente Nada tem a ver com o exercício do mandato. Exatamente, caracterizando-se aí uma situação, evidentemente, abusiva. Vossa Excelência desprover, portanto, Sim, o ordinário. exatamente. Os colegas estão de acordo? Desprovido o ordinário, decisão unânime. Ministro Carlos Veloso. Vossa Excelência é relator dos embargos declaratórios no inquérito 785. Embargantes Giovanni Correia Queiroz. Embargados Ministério Público Federal e Eva do Amaral Coelho. O inquérito é o 728.5. Faltou o número, né? Interpõe embargos de declaração, alegando em síntese obscuridade, dado que a atividade parlamentar não se resume a tomar assento no plenário e declarar voto. Como indiciado, além de candidato à reeleição, também era parlamentar. Esta inequívoca estava amparada pela imunidade. B. Omissão, porquanto o acordo embargado não se pronunciou a respeito do prazo prescricional, sendo certo que a oposição dos presentes declaratórios suspende o acordo que recebeu denúncia. Portanto, ainda está em curso o prazo prescricional anterior até que seja decidido o presente recurso. Pede, por fim, o recebimento dos presentes embargos com efeitos modificativos para que seja denegado o recebimento da denúncia ao relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o acordo que recebeu a denúncia contra o órgão embargante porta a seguinte emenda. O acusado imputou à vítima, juiz eleitoral, os crimes de prevaricação e de alteração de boletins eleitorais. Ofendeu-lhe a honra subjetiva e, por fim, desacatou a magistrada dentro da sessão eleitoral. Ocorrência, pelo menos em tese, dos crimes de calúnia, Código Penal, artigo 138, injúria, Código Penal, artigo 140, e desacato, Código Penal, artigo 331. 2. Se a denúncia descreve conduta que configura em tese crime, ou se o fato descrito na denúncia constitui crime em tese, deve ela ser recebida. Denúncia recebida. Não há falar, senhor presidente, em obscuridade no acordo, dado que os delitos teriam sido cometidos fora do exercício do mandato, conforme se vê do acórdão, folhas 248 e 251. Também não há falar em omissão, por isso que, quando o julgamento não ocorrer a prescrição, tem-se, no caso, embargos manifestamente protelatórios que devem ser rejeitados. Esclareça-se que o denunciado não é mais parlamentar. Os autos devem ser remetidos de start ao juízo da comarca de Conceição do Araguaia, Pará. Em conclusão, rejeita os embargos e determina a remessa dos autos ao juízo da comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará. Da lei, né? Eu vou tirar isto. Tem que Eu vou aguardar. tirar. Está sujeito à ação direta? Hein? Eu acho que sim. Sim, sim. Tem Sim, a questão que eu... Vossa Excelência pediu vista. Eu pedi vista, estou aguardando também. Mas o ministro Mar despachou. Né? Vossa Excelência, então, Eu vou retirar isso. desprover, Em conclusão, rejeito os embargos. desprover os embargos declaratórios. Há divergência. Não havendo divergência, desprovidos declaratórios, decisão unânime. Ministro Sidney Sanches. Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 342.
Requerente governador do Estado do Paraná. Requerida Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Senhor presidente, a ilustre Subprocuradora-Geral da República, doutora Ieda de Lourdes Pereira, no parecer de folhas aprovado pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Geraldo Brindeiro, resumiu os dados do processo e em seguida opinou nos termos seguintes: Constituição do Estado do Paraná, controle legislativo, convênios de inconstitucionalidade e ação procedente. Questiona-se nesta ação a constitucionalidade do inciso 21 do artigo 54 da Constituição do Estado do Paraná, promulgada a 5 de 10 de 89. O dispositivo impugnado tem por redação: compete privativamente à Assembleia Legislativa, inciso 21, autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado com entidades de direito público ou privado e ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, desde que encaminhados à Assembleia Legislativa nos 90 dias subsequentes à sua celebração. No Supremo Tribunal Federal, em sessão de 8 de 8 de 90, foi definida a medida cautelar requerida nos seguintes termos: competência privativa da Assembleia Legislativa para autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado com entidades de direito público ou privado, cautelar deferida ante a demonstração do prejuízo à continuidade da administração. A Se Vossa representação Excelência quiser resumir, podemos resumir que julgamos ontem esta julgamos um semana, caso, ontem. e aliás idêntico, né? cito vários aqui e concluo no mesmo sentido, julgando procedente a ação Sim, para Declarar. declarar a inconstitucionalidade do inciso 21 do artigo 54 da Constituição do Estado do Paraná, porque é violado o princípio da separação de poderes. os colegas estão de acordo? Julgado procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do inciso 21 do artigo 54 da Constituição do Estado do Paraná, decisão unânime. Ministro Ilmar Galvão. Vossa Excelência é relator da ação rescisória 1535. Autores Sebastião Rodeiro e outros, réu, Estado de São Paulo e também o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Os fatos foram resumidos com exatidão pelo parecer da douta Procuradoria nesses termos. Cuida-se de ação fundada no artigo 485, inciso 5º, do Código de Processo Civil e proposta contra o Estado de São Paulo e contra o Instituto de Previdência daquele Estado, com o propósito de obter a rescisão de decisão do eminente ministro Nélio da Silveira, que nos autos do recurso extraordinário 178.837 de São Paulo negou seguimento a recurso extraordinário, cujo objeto era, à vista da redação primitiva do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, estender aos inativos prêmio de produtividade criado pela Lei Complementar Estadual número 567 de 88. Para assim deliberar, Sua Excelência invocou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da súmula 280, também do excelso pretório, segundo o qual, por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. De acordo com o raciocínio dos autores, agentes fiscais de rendas aposentados da Fazenda do Estado de São Paulo, haveria violação do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, artigo 40, parágrafo 8º, a partir da emenda número 20, porquanto o rateio do prêmio de produtividade em questão não guarda relação com funções desenvolvidas no exercício do cargo, sendo antes destinada a todos, quer estejam trabalhando, quer estejam afastados de suas funções, em razão de casamento, falecimento de parentes, faltas abonadas e outros eventos. Tão justa seria a postulação que o próprio Estado-membro alterou posteriormente a lei para estender a participação no rateio da reserva anual de cotas também aos aposentados e pensionistas, sem, no entanto, conferir a nova disposição eficácia retroativa. Transcrevem-se vários julgados da Suprema Corte e de outros tribunais em auxílio à tese. Pede os autores, por fim, seja rescindido o despacho exarado no processo originário e, em seguida, reconhecido seu direito à participação no rateio de cotas em excesso do prêmio de produtividade a partir do advento da Lei Complementar 567 de 88 e consequente condenação da ré a pagar os atrasados do período compreendido entre a data da edição da Lei Complementar em questão e a data em que a Lei 779 passou a produzir seus efeitos. Em contestação, o Estado de São Paulo argumenta preliminarmente não existir violação alguma
à Constituição, pretendendo mesmo os autores a reapreciação da matéria de direito local, como se fosse o Supremo Tribunal Federal mera corte de apelação. Lembra, de outro lado, que a vantagem pecuniária em causa é prêmio variável de produtividade conferido a servidores em atividade, não cabendo estendê-las aos inativos, que não exercem atribuições ensejadoras de sua percepção. Requer, pois, ser julgado totalmente improcedente a ação rescisória. Instados os autores, instados as partes, a apresentar razões finais, fizeram-no os autores e ambos os réus, limitando-se na essência a reiterar os argumentos antes expedidos. Os autores, por determinação da relatoria, trouxeram para os autos o texto integral da Lei Complementar 567, de 20 de julho de 88. É o relatório. Aí, os autos foram a revisão do eminente ministro. Como vota Vossa Excelência? A ação foi proposta conforme relatado sob a alegação de haver a decisão rescindenda violado literal disposição de lei, no caso o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, ao negar seguimento ao recurso interposto pelas letras A e C do permissivo constitucional contra acórdão que recusou aos ora autores, servidores aposentados, a vantagem funcional denominada rateio do prêmio de produtividade, por eles considerada de caráter geral. Decidiu o despacho rescindendo, em verbis, sustentos recorrentes, violação ao artigo 40, parágrafo 4º da Carta Magna. O recurso não merece prosperar. O Supremo Tribunal, decidindo acerca da aplicação do artigo 40, parágrafo 4º da Carta Política, posicionou-se no sentido de que a extensão aos aposentados dos benefícios e vantagens posteriormente criados, como prevê o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, é relativa aos de caráter geral, o que exclui situações particulares, como é o caso que se destina a compensar o servidor enquanto dura o exercício de trabalho normal em locais anormais, assim considerados pela lei e pelo decreto. Nem todos os benefícios concedidos aos servidores em atividade são compatíveis com a situação do aposentado, como é o caso das férias anuais e da gratificação paga durante o exercício em locais adversos. Aí cito um precedente. Releva na espécie observar o que se contém no acordo, as folhas 88 e 89 verbes. Ora, quanto aos fins do artigo 25 da mesma lei, com o benefício do prêmio de produtividade, como alicerçado pelo digno sentenciante, já vem sendo pago aos aposentados assegurada a integração aos proventos de um mínimo de 850 cotas, atendido, portanto, o mandamento constitucional do parágrafo 4º do artigo 40 da Lei Maior. O mais disputado é a vantagem decorrente do efetivo exercício da função, como resulta da exegese jurisprudencial trazida à lume as folhas 39 infine e 40, entre aspas, o rateio da reserva anual de cotas prevista no item 2 do parágrafo 3º não alcança os agentes fiscais de rendas aposentados, fechado. Aplica-se exclusivamente aos que estão no serviço ativo. Assim, conclui o despacho, guardados, aliás, aqui ainda não é o despacho, é uma citação, guardados os parâmetros discutidos, foi resolvido na apelação civil número tal desta Câmara e na rescisória número tal do egrégio terceiro grupo de câmaras a que esta pertence. Nega-se provimento ao recurso, portanto, e fecha aspas. E conclui o despacho. Cumpre, de outra parte, ademais, ter presente que se cuida aqui da exegese e aplicação de direito local, sendo invocável a súmula 280, não haver, desde logo, ofensa direta à regra constitucional em referência, mas tal somente poderia surpreender-se configuração de má interpretação da regra local em foco. Fecha aspas. A douta Procuradoria, para opinar pela improcedência da ação, argumentou: não há como acolher o pleito dos autores, com efeito o despacho rescindendo bem dirimiu a controvérsia, ao recusar a servidores aposentados o favorecimento com vantagem cujo pressuposto é um trabalho que está sendo feito à produtividade, sujeito, pois, o benefício a requisito já insuscetível de atendimento pelo pessoal inativo,
e não se tratando de aumento geral da remuneração dos servidores em atividade, afigura-se de fato inadequada a hipótese vertente à regra constitucional sob exame. É certo que a respeito já deliberou de forma diversa a segunda turma do Pretório Excelso, por ocasião do recurso extraordinário 177.073, ministro Marco Aurélio, entre aspas, a ementa, proventos da aposentadoria, vantagem de pessoal ativo, parcela variável pela produtividade, agente fiscal de renda, São Paulo, a circunstância de ter-se parcela calculada a partir de parâmetros alusivos à produtividade, não afasta o direito dos inativos. O preceito do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal revela a isonomia na plenitude maior, contemplando todo e qualquer benefício. E conclui o parecer, todavia, é assente o entendimento de que a ação rescisória não se presta ao reexame do que foi apreciado e decidido no aresto rescindente. Ademais, a própria segunda turma já adotou em várias oportunidades o juízo prevalecente no processo originário. E aí cita esses casos. Fecho aspas. E eu digo, senhor presidente, assinale-se de início que a decisão rescindenda, contrariamente ao que resultou nela expresso, cabia examinar a lei estadual instituidora da vantagem funcional considerada extensível aos servidores inativos, por força da norma constitucional tida por violada. Na verdade, entretanto, o exame foi por ela feito, enquanto de forma indireta, ao invocar e adotar a fundamentação do acordo impugnado no recurso extraordinário que foi transcrito em seu cerne. Segundo o referido julgado, como se viu, o rateio da reserva anual de cotas prevista no item 2 do parágrafo 3º não alcança os agentes fiscais de rendas aposentados. Referiu-se o acordo aí ao artigo 7º da referida lei complementar, cujo parágrafo 3º, no inciso 2º, dispõe que o restante, e eu coloco aqui entre parênteses, do excesso de cotas apurado em cada semestre, destina-se a rateio simples pelos agentes fiscais de rendas em atividade no último dia do exercício de referência, inclusive os abrangidos por afastamento, que a legislação considere como de efetivo exercício. Fecho aspas. E continua. Acontece que o plenário desta Corte, no julgamento em 21 de junho de 2000, no recurso extraordinário 197.648, de que fui relator, interpretando o mencionado parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 7º da Lei Complementar em Foco, em combinação com os parágrafos 4º e 5º do mesmo dispositivo, decidiu que o rateio do excesso de cotas da reserva anual ao prêmio de produtividade, por tratar-se de vantagem funcional destinada aos agentes em atividade, independentemente do respectivo grau de produtividade, possuía caráter de remuneração geral, tanto mais que eram por ela contemplados não apenas os servidores efetivamente em exercício, mas também os que se achavam afastados por razões consideradas pela lei como tal, havendo o acordo sendo assim emendado, administrativo, Estado de São Paulo, agentes fiscais de rendas, etc. Vantagem funcional que é nessa parte, posto não condicionada à produtividade do servidor, a ela fazendo jus não apenas os servidores em efetivo exercício, mas também os afastados em circunstâncias consideradas por lei como tal, reveste-se de indisfaçável caráter geral, havendo em consequência de ser computada no cálculo dos proventos dos inativos, procedência da alegação de ofensa ao artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, não havendo sido os dispositivos legais sob enfoque recebidos pelo texto constitucional de 88. Recurso conhecido e provido. No mesmo sentido, passaram a decidir ambas as turmas do tribunal, a partir de então, conforme mostram os seguintes acordos. Da primeira turma, recurso extraordinário 185.002 e 190.970, ministro Moreira Alves. E da segunda turma, 283, 188, ministro Nélio da Silveira. Procedente, pois, a alegação de ofensa ao parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, redação original, hoje parágrafo 8º,
que manda estender aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade. Ante o exposto, meu voto julga procedente a ação para o fim de rescindir a decisão impugnada e, em consequência, conhecer e prover o recurso extraordinário, condenados os réus em honorários advocatícios, que são fixados, os réus são 2, em 10% do valor da causa, devidamente corrigido, revertido o depósito no prol dos autores. Como voto? Revisor, ministro Maurício Corrêa. Estou de acordo, senhor presidente. Examinado. Ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen Grace, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney Sanches, ministro Moreira Alves. Também eu acompanho o relator e, portanto, julgado procedente o pedido inicial para conhecer e prover o extraordinário interposto, fixados os honorários em 10%. Ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 887. Requerente Procurador-Geral da República, requerida Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Isso também é matéria conhecida do tribunal, leio apenas a parte que interessa, que é o texto da lei. Sim. Artigo 118 da Constituição do Estado do Amapá. É de 4 anos o mandato do governador e do vice-governador, vedada a reeleição no período subsequente. Parágrafo 1º, o governador e o vice-governador residirão na capital do Estado e não poderão, sem prévia permissão da Assembleia Legislativa, ausentar-se do país por qualquer tempo ou do Estado por mais de 15 dias, sob pena de perda do cargo. Substituirá o governador no caso de impedimento se suceder-lhe-á no de vaga o vice-governador. Consideram-se impedimentos do governador quando em gozo de férias ou por motivo de doença que o impeça de exercer efetivamente a função. A cautelar foi deferida nesses termos. Ação direta de constitucionalidade, medida cautelar, impedimento do governador. Havendo o parágrafo 3º do artigo 118 da Constituição do Estado do Amapá estabelecido que só se considera o impedimento do governador para o efeito de ser substituído pelo vice-governador, encontrar-se aquele em gozo de férias ou acometido de doença que o impeça de exercer efetivamente a função, quando na tradição do direito constitucional brasileiro são considerados como tais impedimentos todos e quaisquer obstáculos de fato ou de direito que inibam o exercício do mandato, é de se deferir a medida cautelar para a suspensão ex nunc de tais normas restritivas, até que o tribunal se pronuncie sobre o mérito da ação, já que caracterizados fumos boni juris, precedentes, etc. E parecer, foi ouvido o advogado-geral da União, o parecer da Procuradoria é pela procedência da ação, que eu transcrevo e acolho, julgando julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 118 da Constituição do Estado do Amapá. É aquele que, a respeito dos impedimentos. Claro. É a limitação, no caso, na substituição, né? Ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen Grace, ministro Maurício Corrêa, ministro Ilmar Galvão, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Moreira Alves. Também acompanho o relator, julgado procedente o pedido formulado e declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 118 da Constituição do Estado do Amapá, decisão unânime. Essa é a 887. Ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 960, requerente Procurador-Geral da República, requerida Câmara Legislativa do Distrito Federal. Caso também é conhecida de progressão funcional. Trata-se de ação direta de constitucionalidade com pedido de medida liminar ajuizada com o objetivo de obter a declaração de constitucionalidade das expressões, reservando-se metade das vagas dos cargos de nível superior para provimento por progressão funcional das categorias de nível médio, contidas no parágrafo 7º do artigo 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal, publicada em 9 de junho de 93, do seguinte teor. Parágrafo 7º. O ingresso na carreira de policial civil do Distrito Federal
far-se-á observado o disposto no artigo 117, parágrafo 1º, numa das categorias de nível médio ou superior, reservando-se metade das vagas dos cargos de nível superior para provimento por progressão funcional das categorias de nível médio na forma da lei. A cautelar foi deferida nesses termos: ação direta de constitucionalidade, medida cautelar, lei orgânica do Distrito Federal, progressão funcional, forma de investidura em cargo sem concurso público, artigo 37, segundo da Constituição Federal. O parágrafo 7º do artigo 119 da lei orgânica do Distrito Federal, ao reservar metade das vagas de cargos de nível superior na carreira de policial civil para provimento por progressão funcional, parece ter violado o princípio segundo o qual a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas e títulos. Inciso 2º do artigo 37, presentes os requisitos, a cautelar é deferida para suspensão. E eu estou transcrevendo o parecer do procurador, estou julgando procedente a ação na conformidade da jurisprudência do tribunal, que não admite progressão funcional em cargo de carreira. Ministro Gilmar Mendes, ministro Ellen Grace, ministro Maurício Corrêa, ministro Ilmar Galvão, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Moreira Alves. Eu peço vênia aos colegas para reiterar o que ressaltei quando da apreciação do pedido de concessão de medida cauteladora. A Carta da República, ela não veda em si a movimentação vertical, desde que se tenha realmente os cargos situados em uma carreira, havendo entre eles certa semelhança. Ao contrário, estimula o aprimoramento do servidor, visando justamente o acesso a posições de maior relevo, quer no tocante à atuação profissional, quer no tocante à própria remuneração. Não creio que se possa cogitar desse incentivo ao servidor, apontando-se que muda simplesmente ele, considerado o cargo ocupado, de níveis salariais. Por isso, mantenho o convencimento anterior, a ótica anterior, e julgo improcedente o pedido formulado. Proclamo que o tribunal, por maioria, vencido o presidente, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal, publicada no Diário de 9 de junho de 1993. Ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 990, requerente Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol, e requerida Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Leio, senhor presidente, o parecer do doutor Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República, na parte em que relata o processo. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol, em face da emenda constitucional número 8 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que acrescentou o parágrafo único ao texto do artigo 34 nos seguintes termos: emenda constitucional número 8 dá nova redação ao artigo 34 da Constituição do Estado. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 64, parágrafo 4 da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 34 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo único. Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados na seguinte proporção para cada sindicato. Inciso 1º. De 1.000 a 3.000 filiados, um representante. Inciso 2º. De 3.001 a 6.000 filiados, 2 representantes. De 6.001 a 10.000 filiados, 3 representantes. Acima de 10.000 filiados, 4 representantes. Sustenta o requerente em síntese que a norma infraconstitucional impugnada
contraria o disposto nos artigos 5º, incisos 36, 8º, incisos 1º e 3º, 37, incisos 6º e 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. A medida cautelar foi indeferida pelo Pretório em 24 de março de 94, em acordo de que foi o relator assim emendado. Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 da Constituição do Estado de Minas Gerais, introduzido pela emenda constitucional número 8, de 13 de julho de 93, que limita o número de servidores públicos afastáveis do serviço para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, proporcionalmente ao número de filiados a ela. Organização sindical, Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol, registro, legitimidade ativa. Alegações de ofensa às seguintes normas da Constituição Federal. Inciso 1º do artigo 8º, que veda ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. B, inciso 6º do artigo 37, que garante ao servidor público a livre associação sindical. C, inciso 36 do artigo 5º, que exige da lei o respeito ao direito adquirido. E D, inciso 19º do artigo 5º, segundo o qual as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. A Confederação, aqui essa parte da legitimidade ativa já foi reconhecida. Esse é o relatório. Como vota Vossa Excelência? Ao ensejo do julgamento da medida cautelar, o plenário, à unanimidade, reconheceu a legitimidade ativa da Cobrapol. Também, por votação unânime, indeferiu a cautelar. No voto que proferi como relator, naquela oportunidade, fiz as considerações seguintes. Folha 207, não é longo. O texto original do artigo 38 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de nove de 89, era o seguinte: é garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo. A emenda constitucional número 8, de 13 de julho de 93, que é a de que se trata, deu nova redação ao artigo 34 da Constituição, acrescentando-lhe um parágrafo inverso. Artigo 34. É garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo único. Os servidores eleitos para cargo de direção ou de representação serão liberados na seguinte proporção para cada sindicato: de 1.000 a 3.000, um representante; de 3.000 a 6.000 filiados, 2 representantes; de 6.000 a 10.000, 3 representantes; acima de 10.000, 4 representantes. Devo referir de passagem que o plenário desta Corte, nos autos da DIN 895, de que foi relator o eminente ministro Ilmar Galvão, a 8 de nove de 93, por unanimidade de votos, referendou a decisão de Sua Excelência que deferir a medida cautelar para suspender até a decisão final da ação a eficácia da Lei 9.356, 536, de 10 de março de 92, do Estado do Rio Grande do Sul. Essa DIN 895, ministro Ilmar, fora proposta pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul. O texto da Lei 9.356, 92, do Estado do Rio Grande do Sul, suspensa por aquela decisão plenária, é o seguinte: fica acrescentado à Lei 9.073, de 15 de março de 90, o seguinte artigo, que será o 5º, remunerando-se os demais. Artigo 5º. Fica garantida a dispensa de, no mínimo, um representante por circunscrição regional, nos casos em que as entidades adotarem esta forma de estrutura e congregarem mais de 500 associados das respectivas regiões. A emenda desse julgado, a do ministro Ilmar, assim se expressou: emenda constitucional dispensa de servidor público para exercício de mandato em entidade representativa. Matéria de iniciativa legislativa reservada. Artigo 61, parágrafo 2º, letra C da Constituição Federal. Aplicação da regra aos Estados-membros precedentes. Apurada a relevância do pedido fundado em alegação de inconstitucionalidade formal e o justificado receio de grave lesão ao cumprimento do calendário escolar se mantida a legislação impugnada, é de se deferir a medida cautelar requerida, naquele caso. Aqui, porém, nesses autos da DIN 990, que não é proposta pelo governador do Estado de Minas Gerais, mas sim pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, a Cobrapol,
Não se pretende a suspensão do caput do artigo 34 da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela emenda 8 de 93, que, como se viu, também afeta o poder de iniciativa do governador do Estado, ao liberar servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos de âmbito estadual. Aqui se impugna aquela limitação proporcional. Não se impugna o caput, que esse dependeria da iniciativa do governador. E no precedente do ministro Gilmar, sim, se impugnava o caput que tratava da iniciativa. Essa é a diferença no caput. O que se impugna é apenas o parágrafo único do referido artigo 34, que diz: os servidores eleitos para cargo de eleição ou de representação serão liberados na seguinte proporção para cada sindicato. E aquela proporção que já li. Vale dizer, não se impugna a liberação do servidor sem iniciativa do governador, mas a limitação à liberação autorizada pelo caput. Alega-se na inicial que o parágrafo único do artigo 34 da Constituição do Estado de Minas Gerais, introduzido pela emenda número 8 de 93, viola o disposto no inciso 1º do artigo 8º da Constituição Federal, segundo o qual, artigo 8º, a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Não me parece, porém, que as limitações impostas pelo referido parágrafo único caracterizem interferência ou intervenção na organização sindical, ou seja, mais precisamente na organização dos sindicatos servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a entidade que instou a confederação autora à propositura da apresentação. Tal sindicato tem a organização regulada por seu estatuto, que obviamente não dispõe sobre liberação de serviço público para o exercício de sua representação. Aliás, a inicial também não alude a qualquer norma constitucional ou legal que regule tal liberação, com ou sem limites, no âmbito de sindicatos e servidores públicos. Também não me parece prima facie, naquela oportunidade, que a norma aqui impugnada afronte o disposto no inciso 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que garante ao servidor público a livre associação sindical. A liberdade de associar-se a sindicato não é por ela afetada. Igualmente, não colhe por hora, a meu ver, a invocação de direito adquirido daqueles que estejam compondo a diretoria do sindicato, pois o direito que tem é de representá-lo, não necessariamente o de permanecerem afastados do serviço público. Até porque o caput do artigo 34 não resultou de iniciativa do governador. De resto, se há direito adquirido por parte de pessoas determinadas, é nas instâncias de controle difuso de constitucionalidade que a questão deve ser discutida, não na instância do controle concentrado, pois não se pode, em tese, na abstração e generalidade da norma impugnada, vislumbrar desde logo a ocorrência de violação ao princípio constitucional do direito adquirido. Por fim, é um primeiro exame, não se caracteriza com o advento da norma impugnada hipótese de dissolução compulsória ou suspensão de entidades sindicais, pois essas continuarão em plena atividade. Não tenho, pois, como preenchido para efeito de medida cautelar o requisito da plausibilidade jurídica da ação, e menos ainda o do risco de dano pela eventual demora no processo de julgamento. Ao contrário, no interesse da administração pública e sem prejuízo da representação sindical que subsiste e pode atuar, não se justifica a suspensão da norma impugnada. Então, foi indeferida cautelar por votação unânime. E o parecer do Ministério Público Federal, nas partes dedicadas à fundamentação e conclusão, está assim exarado. Observa-se que, no caso da presente arguição de constitucionalidade da emenda constitucional número 8 da Constituição do Estado de Minas Gerais, sobreveio, por meio da emenda constitucional número 19, publicada no Diário Oficial de 5 de junho de 98, a alteração substancial do texto do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, supostamente violado, razão pela qual torna-se inviável o controle concentrado da norma impugnada no tocante a esse dispositivo constitucional, conforme o entendimento passivo desta Corte. É apenas a observação que o Procurador-Geral faz quanto a um dos fundamentos invocados para a alegação de constitucionalidade, mas subsistem os demais. De fato, diz ele, no tocante ao mérito, além de assegurar a livre associação sindical ao servidor público civil, a Carta Federal também aborda a questão atinente à fundação e à organização dos sindicatos, conferindo autonomia aos mesmos e estabelecendo como única exigência
Aqui ele está tratando ainda da legitimidade ativa, que já foi apreciada. E quanto ao Médici, no caso em questão, ao contrário do que alega o requerente, a norma impugnada não tem por objeto a organização sindical. Verifica-se que o parágrafo único acrescido ao artigo 34 da Constituição do Estado de Minas Gerais não busca tolher a liberdade de associação sindical do servidor ou a garantia de auto-organização dos sindicatos. A norma questionada estabelece tão somente limites para a liberação de serviço público para o exercício de representação sindical, não ameaçando qualquer dos direitos assegurados nos artigos 8º, incisos 1º e 3º e 37, inciso 6º da Carta Federal, razão pela qual figura-se igualmente improcedente a invocação de direito adquirido nos termos do artigo 5º 36 da Constituição da República, pois o dispositivo hostilizado não auferiu o direito de representação sindical. Destaque forçoso concluir que não há, num exame mais acurado e de cognição exauriente, razão para se modificar o entendimento esposado por esse excelso pretório quando do julgamento da medida cautelar. Ante o exposto, opinam no sentido do entendimento esposado quando do julgamento da medida cautelar pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade. Eu estou acolhendo o parecer e dizendo que ficou reforçada a minha convicção firmada ao ensejo da cautelar e estou julgando improcedente a ação. Ministro Gilmar Mendes, ministro Ellen Grace, ministro Maurício Corrêa, ministro Ilmar Galvão, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Moreira Alves. Também subscrevo o voto do relator e proclamo que o tribunal julga improcedente o pedido formulado na inicial, declarada a constitucionalidade do dispositivo atacado. Decisão unânime. Ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 1002, requerente governador do Estado de Rondônia, requerida Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Leio o parecer do Procurador-Geral e Procurador-Geral do Brindeiro na parte que relata o processo. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 511, de 4 de outubro de 93, que acrescentou o inciso 6º ao artigo 5º da Lei Estadual 135, de 23 de outubro de 86, que dispõe sobre o regime de previdência e assistência dos servidores públicos do Estado de Rondônia. É o teor do disposto no artigo impugnado da Lei Estadual. Artigo 5º. Para efeitos desta lei, são considerados dependentes do associado, inciso 6º, os pais que forem aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social e outros, cujas rendas não ultrapassem o valor de 2 salários mínimos. Sustenta o governador do Estado de Rondônia em síntese que não pode subsistir a lei impugnada, pois contraria o disposto no artigo 195, parágrafo 5º da Carta Federal, pois esse determina que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. A medida cautelar restou deferida pelo pretório em 15 de junho de 94, cujo acordo restou assim emendado. Direito constitucional e previdenciário, beneficiários do segurado. Ação direta de constitucionalidade da lei tal. Constituição Federal, artigos tais e tais. Havendo o dispositivo impugnado, incluído para fins previdenciários, como dependentes dos associados, entre aspas, os pais que forem aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS e outros, cujas rendas não ultrapassem o valor de 2 salários mínimos, sem atender à determinação do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, segundo o qual nenhum benefício ou serviço de seguridade social pode ser criado, majorado ou estendido sem correspondente fonte de custeio total, é de se deferir medida cautelar para a suspensão de sua eficácia até o julgamento final da ação, atendidos que estão os requisitos da plausibilidade jurídica da ação e do risco da demora no processamento. Até porque a referida norma constitucional federal, 195, parágrafo 5º, está inserida nas disposições gerais da Seguridade Social, a serem observadas por isso mesmo também pelos Estados, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 149. O parágrafo único do artigo 194 da Constituição deixou claro que ao poder público compete, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com observância dos princípios enunciados em seus incisos,
dentre eles o da equidade na forma de participação no custeio, como estabelecido no caput de seus incisos e parágrafos do artigo 195. E a Lei 8.213, de 24 de julho de 91, que dispôs sobre planos de benefícios da Previdência Social, não inclui como dependentes do segurado, entre aspas, os pais que forem aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social e outros, cujas rendas não ultrapassem o valor de 2 salários mínimos, como fez a norma impugnada, sem a correspondente fonte de custeio. Medida cautelar deferida no sistema do voto do relator, votação unânime, prestadas essas devidas informações e ouvida a douta Advocacia Geral da União, vieram os autos da Procuradoria Geral para manifestação. É o relatório. Como vota, Vossa Excelência? É este o teor do parecer do Ministério Público Federal nas partes dedicadas à fundamentação e conclusão. Folha 65. De fato, resta claro que a Lei Estadual 511, de 4 de outubro de 93, ao alterar o artigo 5º da Lei Estadual 135, de 23 de outubro de 86, acrescentando-lhe o inciso 6º, ofendeu o disposto no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, segundo o qual nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Ademais, o artigo 195, parágrafo 5º da Carta Magna, está situado entre as disposições gerais da Seguridade Social, devendo, portanto, ser observado por todos os Estados-membros, sem prejuízo, é claro, do disposto no parágrafo único do artigo 149, também da Carta da República. Cabe ainda ressaltar que a Constituição Federal deixou claro, no parágrafo único do artigo 194, que compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com a devida observância aos princípios enunciados em seus incisos, entre eles o da equidade na forma de participação no custeio. Por fim, nota-se que a Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 91, republicada em 11 de abril de 96 e em 14 de agosto de 98, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, não inclui como dependentes do segurado, entre aspas, os pais que forem aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social e outros, cujas rendas não ultrapassem o valor de 2 salários mínimos, como fez a norma impugnada, sem a correspondente fonte de custeio total. Destaque forçoso concluir que não há, num exame mais acurado e de cognição exauriente, razão para se modificar o entendimento esposado por esse excelso pretório quando do julgamento da medida cautelar. O senhor exposto opinam no sentido do entendimento esposado quando o julgamento da medida cautelar pela procedência do pedido de declaração. Acolhendo integralmente esse parecer, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 511, de 4 de 10 de 1993, que acrescentou o inciso 6º ao artigo 5º da Lei 135, de 23 de 10 de 86, ambas do Estado de Rondônia. Meu voto. Ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen Grace, ministro Maurício Correia, Mar Galvão, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello, ministro Sepúlveda da Pertence, ministro Moreira Alves. Peço vênia ao nobre ministro relator e aos colegas que o acompanharam para divergir. O dispositivo, cuja competência para lançá-lo no mundo jurídico é inegavelmente do próprio Estado, porque cuida da assistência aos servidores públicos do Estado e da assistência aos dependentes, prevê que é dependente do associado os pais aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS e outros, cujas rendas, a totalidade, portanto, do que percebido, não ultrapassem o valor de 2 salários mínimos. Articula-se que, no caso, veio à balha um preceito cogitando de benefício sem fonte de custeio, mas a fonte de custeio está justamente na contribuição do servidor, que é uma contribuição abrangente e, portanto, visa contemplar os dependentes com os benefícios e na contrapartida do próprio Estado. Sob esse ângulo, hein? O benefício é novo. O problema é este. É novo em relação... Criou-se o sistema com determinada contribuição dos servidores.
sem aumento da contribuição, se criou um benefício. É exatamente o que diz o artigo 195. A possibilidade de aumentar o benefício sem que se aumente a fonte de custeio. A fonte de custeio é para ampliação do benefício. Acresce benefícios sem Acresce o benefício. nova fonte. Sem revelar-se em si emenda, a fonte de custeio. Haveria... Originariamente se tem estabelecido isso. O dispositivo não é nada desarrazoado. Aceito a ponderação do Ministério Público da Pertence. Realmente se cogitou de um acréscimo à lei complementar do Estado, à lei estadual, que versava a previdência dos servidores. E esse acréscimo ocorreu sem que se cogitasse da fonte de custeio e, portanto, discrepando do sistema atuarial que é próprio à Previdência. Proclamo que o Tribunal, por unanimidade, portanto, com o meu voto, julga procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do inciso 6º do artigo 5º da Lei 135, de 23 de outubro de 1986, aliás, é da Lei Estadual 511, de 4 de outubro de 1993, é realmente da Lei 135, de 23 de outubro de 1986, com a redação imprimida pela Lei Estadual número 511, de 4 de outubro de 1993. Decisão unânime. Ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 1072, requerente governador do Estado do Rio de Janeiro, requeridos governador e Assembleia Legislativa do referido Estado. Vossa Excelência chamou a 1072, não? 1072. Leio o parecer do Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro, na parte em que relata os termos do processo. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, em face do artigo 1º da Lei Estadual 1629, de 23 de março de 90, na parte em que, dando nova redação ao artigo 10 da Lei Estadual número 699, de 14 de dezembro de 1983, acrescentou-lhe o parágrafo 6º. Sustenta o requerente em síntese que a norma infraconstitucional impugnada contraria o disposto nos artigos 5º e 37, incisos 1º e 2º da Constituição da República. O dispositivo hostilizado possui a seguinte redação. Artigo 10. O ingresso no quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro far-se-á através do concurso de provas ou provas de títulos, dividido em duas fases. Parágrafo 6º. Os candidatos integrantes do quadro permanente da Polícia Civil do Estado ficam dispensados da prova de capacitação física e de investigação social, a que se refere o inciso 1º, infine, deste artigo, e o parágrafo 2º, infine, do artigo 11. A medida cautelar restou deferida à unanimidade de votos por esse excelso pretório, em 29 de novembro de 94, cujo acordo restou assim emendado. Direito constitucional e administrativo, concurso público, princípio da isonomia, provas de capacitação física e investigação social, ação direta de inconstitucionalidade do artigo 1º da lei e tal. Se admite, como faz o dispositivo impugnado, que integrantes do quadro permanente da Polícia Civil possam concorrer para quaisquer outros cargos do mesmo quadro, ainda que atribuições inteiramente diversas, independentemente de sujeição às respectivas provas de capacitação física e de investigação social, estarão eles em posição de acentuada vantagem em relação aos concorrentes que ainda não ocupam cargos do quadro. Pode estar caracterizada nesse ponto uma quebra ao princípio da igualdade e isonomia, que deve ser observado entre os concorrentes, atendidos os pressupostos, deferida cautelar. Vossa Excelência, querendo resumir, geral, pode resumir, ministro. eu estou julgando procedente. Procedente. Porque a cautelar foi definida nesse tempo.
Os colegas estão de acordo? Entenderam bem a... Também acompanham o relator. Aqui é um tratamento diferenciado, né, que não se justifica no concurso público. Né? Alguma dúvida? Né? Dispensando a prova de capacitação e também a investigação. Os que estão no sobre quadro, o ângulo social. ainda Se o concurso é público, é aberto. Passem a concorrer a outros cargos, são dispensados condições. da investigação social, que é mais importante do que a capacitação física. E aqueles que vêm de fora, não. Tem que fazer as duas coisas. Então, há uma discriminação. Não se justifica, o descrime aí é condenável. Aliás, a ponderação maior feita foi por Luiz Pertence quando foi deferida a cautelar. Se o homem é moralmente incapaz de exercer uma função... Mas e a capacitação física? E Vossa Excelência, então, fulminaria só quanto à investigação? Também é razão de aposentadoria. Mas a capacitação para o novo cargo, pode ser que se exija, diante das peculiaridades desse novo cargo, né? Capacitação pode. Uma capacitação. Um policial, numa função burocrática, é levado a investigação tropa de social. choque. A uma polícia de choque. Agora... Ou aquele que sofreu... Essa investigação social, de cuja constitucionalidade é sempre em dúvida, mas de qualquer modo... Se ele já está no Se ele serviço público. está no serviço público, isso... Mas o ministro Pertence, Vossa Excelência talvez não esteja lembrado, mas na ocasião eu vacilei em deferir ou não a cautelar. E Vossa Excelência me convenceu de que quebrava o princípio da isonomia e mais. Vossa Excelência teve uma frase que eu... Agora quer convencer do contrário. Vossa Excelência me disse, só quem não conhece a polícia do Rio. Está anotado aqui. Coisa que depois... Não voto não. Reafirmamos aí a ótica externada quando o exame da liminar. Eu estava realmente vacilando na ocasião, mas eu cheguei à conclusão de que há uma discriminação. Quer dizer, faça uma investigação social para quem é de fora. Para quem é dentro pode ser o pior... A pergunta que se faz é essa, é o problema da paridade de armas no concurso público, né? Quer dizer, a ocupação de um cargo público implica aí um bill de indenidade para ele fazer... sem uma investigação quanto ao perfil, principalmente nesse âmbito, né? Se ele for reprovado. Que é o... Pois é, o Bolsonaro tem que perder o carro. Aí é que está o problema. Hein? Se ele for reprovado. Reprovado, ele tem que perder o carro. Não, reprovado naquele certame, né? Naquele certame. Judiciário do Rio de Janeiro. Não, mas você quer dizer... Claro que no cargo primitivo ele terá o perfil abalado, né? Abalado, né? a posição Não dele no necessariamente. serviço público? Não necessariamente. Não, mas eu digo, mas como é que fica a cargo que ele posição ocupa, dele no mas o serviço cargo que ele público? está disputando. No serviço público ele fica numa posição realmente... Pode até dar margem ao sindicato. A gradação moral para... Eu acho que... Com direito de O defesa. escrivão precisa de moral 80, delegado 95. Inconveniente está Ele tendo se arriscado, ele acaba dando gancho, né? Para o inquérito. Porque a Não, partir talvez daí- ficar a capacidade física, a capacitação física, Essa sim. é a capacitação Agora essa moral, tem capacitação graus. moral é... Mas, ministro, veja, Vossa Excelência, o simples fato de se tratar de um servidor público, né, ele fica dispensado, né, dessa investigação? Será que isso se coaduna com a igualização que se quer então no nós estamos concurso estabelecendo público? aqui uma gradação moral conforme o cargo. Quer dizer, o cargo tivemos claro, depois delegado precisa 85, investigador 80. Pode ser uma coisa realmente. Se Agora, apurar nós temos algo um- contra ele nessa essa- investigação social, então cumprirá a administração abrir um inquérito administrativo, assegurar a ele defesa e pôr na rua, se for caso. Agora, dispensar, desde logo, a investigação social para ingresso na polícia. Mas veja bem, se há necessidade de abrir um processo para ele ser posto na rua, cargo anterior. como é que ele pode ser reprovado, então, também sem um processo? No cargo anterior. Ele tem. Eu acho. E nós temos mais uma dificuldade. Quanto mais É que essa se dimensão presta foi obséquio,
a investigação ética a respeito do servidor público, tanto melhor. A liminar foi indeferida? Não. Tanto melhor. A liminar foi indeferida em 94. Nós vamos agora reabrir. Nós estávamos Foi deferida, ausentes, ministro. Nós estávamos ausentes. Nós estávamos ausentes, Essa liminar eu e foi Vossa deferida em Excelência. 94. Agora nós vamos reabrir. Mas aí não há problema. Não há problema porque será daqui para frente. Não vai abrir o Não, mas concurso, eu- não. Os concursos já Não pode foram. ser. Não, porque realmente fica uma situação delicada. Mas, Porque ministro, o problema ministro, do processo, eu acho por que é exemplo, mais delicado se abrir uma exceção quanto ao tratamento igualitário daqueles que se Não, mas apresentam, mas veja né, bem, não é um tratamento desigualitário, porque as situações para a são desiguais. feitura de um concurso. São desiguais. No problema da inconstitucionalidade formal, não é preciso anotar isso. A iniciativa é aquele problema do Judiciário do Rio de Janeiro. Ele diz que... Não. Que se for rejeitado o juiz mais Eu não antigo, vejo o princípio da Tem que exoneração, abrir porque são inquérito. situações diferentes. Mas por que diferente, ministro? porque um já Alguém é- que está no serviço está no público serviço pode ter contra si, sob o ângulo social, uma pecha. Se apresentando para fazer um concurso, essa pecha então não repercutirá? E aí o contrário, o raciocínio contrário, a admissão no concurso público, dispensada essa investigação, não breca também um inquérito na origem para apurar um desvio de conduta? O raciocínio também se presta? Não. O inverso? Não, candidata vênia, não. Quer dizer, se Não, nós não. dizemos que ele está dispensado para fazer esse concurso e para ocupar um novo cargo, será que ele, pelo mesmo motivo, ele pode ser exonerado Não. do cargo anterior? Não, o problema é se Gera ele perplexidade. Se ele estiver submetido a um processo lá e o processo vier realmente a apurar que há uma falha, ele será admitido. Imagine, Perde o cargo, imagine obviamente, se um ele oficial de participa do justiça, um escrevente, um delegado de polícia que vão fazer concurso para juiz. Eles não tem que submeter uma investigação social para ver se... Ô, ministro, mas isso aqui é... E aí aqui é aparece... Agora aqui é no mesmo não- quadro, mas qual é a diferença? Então, sendo do mesmo quadro, pode ter a pecha e não ter que provar bem na investigação social. Não, aqui é para ingresso no quadro da Polícia Civil. E ele já é integrante, da Polícia Civil. Pode que não tem, se Não é integrante do quadro, nem pode ser sequer para investigador. outra carreira. Vai nem concorrer sequer para para outra escrivão, carreira. para delegado de polícia, sair de investigação e ele não submete a investigação social. para delegado. É delegado, pois é, isso é que eu pergunto. Isso podia ser até por promoção. Até por promoção. Não. Mas isso é que eu digo, não é, mas podia ser. Não, O que, sim, poderia ser. Por que não? Não, promoção Claro, seria progressão claro, funcional. não há nada que hoje não há não, nada hoje que por outro impedisse. Claro, ocorria antigamente, isso era promoção. Não Vamos havia escolher categoria. votos? Vamos. Ministro Gilmar Mendes. Acompanha o eminente relator. Ministro Ellen Grace. Ministro Maurício Corrêa. Presidente, eu peço bem ao eminente relator, porque também penso, como os que já se pronunciaram anteriormente, que no que tange a capacitação física, é evidente que procede o pedido. Mas quanto à investigação social, não vejo razão para que se verbere essa exigência, tendo em vista que, no caso, aquele que submete a esse concurso já pertence aos quadros da polícia. Seria uma incongruência que se exigisse para o novo concurso, quando, na verdade, ele já é um servidor da polícia. Por essas razões, eu peço vênia para, em parte, deferir a cautelar Para julgar improcedente. para julgar improcedente a pecha. em parte, Não, é totalmente. É o único ataque. Sim, é só quanto à investigação social, sim. retirando a expressão de capacitação física que é a parte que realmente... Vossa Excelência, portanto, fulmina e de investigação social. Né? Ministro Ilmar Galvão, com o relator. Ministro Carlos Veloso. Com o senhor ministro relator, data vênia. Ministro Celso de Também, Mello. senhor presidente, peço vênia para acompanhar o eminente ministro relator.
Ministro Sepúlveda pertence. Senhor presidente, provavelmente, segundo a recordação do eminente relator. Eu não sou testemunha porque eu não estive presente à sessão, nenhum ministro. Evoluindo ou involuindo, conforme o perspectiva, eu não consigo vencer a indagação sobre se pode haver, nesse objeto difuso da chamada investigação social, um grau de moralidade para determinado cargo da polícia e uma exigência de um grau de moralidade maior para outro cargo da polícia. E, por isso, não vejo desarrazoabilidade alguma nessa dispensa, que não viola a igualdade. Viola a igualdade, eu enfatizei no mandato de segurança, leading case, do problema da limitação de idade, por exemplo, a dispensa do servidor, de quem já é servidor, do limite de idade. A mostrar, então, que a idade não é requisito do exercício do cargo. E por isso mesmo, estou acompanhando o relator quanto à capacitação física. Porque pode a exigência de aptidão física, sobretudo, num quadro de polícia, para o cargo almejado ser superior àquela da função, quiçá meramente burocrática, que já exerça o servidor. Mas, por isso, peço o vênio, eminente relator, para acompanhar o voto do ministro Maurício Correia. Ministro Moreira Alves. Eu também, senhor presidente, não vejo quebra de isonomia quando há situações que evidentemente são desiguais. De modo que, em face disso, eu, com a devida vênia, acompanho o eminente ministro Maurício Correia. Acompanho o ministro relator pelas razões já expendidas e também considerado o voto de Sua Excelência. Proclamo que o Tribunal, por maioria, vencidos os ministros Maurício Correia, Sepúlveda pertence e Moreira Alves, julga procedente parcialmente os ministros Maurício Correia, Sepúlveda pertence e Moreira Alves, no que restringiam, né, a declaração de inconstitucionalidade, a expressão, né, da prova de capacitação física, julgado procedente. Não. Sim. A declaração de inconstitucionalidade, a expressão e de investigação social, julgado por maioria, portanto, procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 6º do artigo 10 da lei do Estado do Rio de Janeiro, 1629, de 23 de março de 1900, aliás, do artigo 10 da Lei 699, de 14 de dezembro de 1983, considerada a redação imprimida pela Lei 1629, de 23 de março de 1990, ambas do Estado do Rio de Janeiro. Ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 1222, requerente governador do Estado de Alagoas e requerida Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Leio o parecer do Procurador-Geral, do Geraldo Brindeiro, na parte em que relata os temas do processo. O governador do Estado de Alagoas propõe ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar em que impugna os artigos 6º, 8º, 10, 11 e 13 da Resolução 382, de 14 de dezembro de 94, que estrutura cargos da Secretaria da Assembleia Legislativa Estadual e adota providências correlatas. Eis o teor dos dispositivos impugnados. Artigo 6º. Em caso de vacância no quadro permanente, somente proceder-se-á a concurso público se para seu preenchimento não houver funcionários habilitados no quadro especial,
nos termos do artigo 8º desta resolução. Parágrafo único. Havendo mais de um habilitado, proceder-se-á à seleção qualificatória entre eles. Artigo 8º. É exigida a escolaridade correspondente ao 2º grau para ingresso e ocupação dos cargos catalogados nos símbolos 1 a 25 e formação universitária para os elencados nos símbolos ALS1 e ALS8 e a TSL, Assessoria Técnica Superior Legislativa. Artigo 10. A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa permanece com a estrutura atual, na forma do disposto no artigo 3º da Resolução 346, de 30 de janeiro de 91. Artigo 11. Os vencimentos dos cargos dos símbolos de 1 a 25 serão acrescidos de um inteiro e os vencimentos dos símbolos ATSL de 2 inteiros e SAL, o multiplicador de 3,15. Artigo 13. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário e seus efeitos financeiros vigerão a partir de 1º de dezembro de 94. Alega-se na presente ação que a inconstitucionalidade das novas impugnadas reside na afronta aos artigos 37 caput, inciso 2º, 51, inciso 4º e 52, inciso 13, todos da Constituição Federal. As informações prestadas pela autoridade requerida aduzem, em resumo, que todos os funcionários cujos cargos comporão os quadros permanentes especial já estavam investidos nos seus cargos, isto é, eram funcionários públicos, poucos por concurso e muitos garantidos pela Constituição Federal de 88, e que a transposição de um quadro para outro era feita entre funcionários exercentes de cargos com as mesmas garantias, direitos, deveres e idêntica remuneração, com a diferença apenas de que, ao vagarem os cargos de quadro especial, seriam eles extintos. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, conheceu em parte da ação e, nessa parte, deferiu o pedido de cautelar em decisão assim emendada. Direito Constitucional, transposição sem concurso público. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Ação direta de constitucionalidade e impugnação dos artigos tais. A leitura conjunta dos artigos 6º e 8º convence de que com eles se propicia a transposição de funcionários de um quadro especial, temporário e destinado à extinção para um quadro permanente de cargos efetivos, sem o concurso público de que trata o inciso 2º do artigo 37. Em face da plausibilidade jurídica da ação, nessa parte, do perigo in mora e da conveniência da administração, é deferida cautelar quanto a esses dispositivos. Ação não conhecida nos pontos em que impugnam os artigos 10, 11 e 13 da resolução, porque insatisfatoriamente fundamentada e documentada a petição inicial. Ação conhecida na parte em que impugnam os artigos 6º e 8º, cuja suspensão cautelar é deferida pelo tribunal até julgamento final. O advogado-geral da União foi ouvido e, em seguida, passou o procurador-geral a opinar pela rejeição às preliminares da AGU, pelo não conhecimento da ação contra os artigos 10, 11 e 13 da resolução, número 382, de 14 de dezembro de 94, da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, e pela procedência parcial da ação para ser declarada a inconstitucionalidade dos artigos 6º e 8º da referida resolução. É o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Ao opinar pela rejeição às preliminares suscitadas pela Advocacia Geral da União, não representada na ocasião pelo atual ministro da Corte, Dr. Gilmar Ferreira Mendes, o parecer do Ministério Público Federal assim se exarou. Não procedem as questões preliminares suscitadas pelo Advogado-Geral da União. No tocante ao procedimento inadequado, em realidade, as normas impugnadas se revestem do caráter de normatividade, resultando, portanto, ser a presente ação o procedimento adequado para a impugnação dos dispositivos constantes da Resolução 382/94 da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Com relação à questão preliminar de ilegitimidade de causa do autor, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou contra a pertinência temática em ação direta de inconstitucionalidade, conforme demonstra o voto proferido pelo eminente ministro Moreira Alves, na DIN 138 RTJ 133.023. Em se tratando de processo objetivo, o conceito correspondente ao do interesse subjetivo é o da pertinência objetiva, ou seja, o legitimado para propor ação direta de inconstitucionalidade tem a sua legitimação circunscrita entre suas atribuições e a repercussão nelas da norma que impugna como inconstitucional. Digo eu, com efeito, como acentuado na inicial, a Resolução 382, de 14 de 12 de 94, da Assembleia Legislativa do Estado, estrutura cargos da Secretaria e adota providências correlatas. E, na inicial, o autor lembrou
que as resoluções das Assembleias Legislativas, a exemplo do que ocorre com as resoluções expedidas pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, são equiparadas às leis ordinárias no sentido material, ainda que formalmente possam ser promulgadas sem que seja observado semelhante processo legislativo. É o que José Afonso da Silva denomina leis internas do Poder Legislativo. Na verdade, o caráter normativo e autônomo dos dispositivos impugnados evidencia-se à simples leitura dos textos. E o governador tem discutível interesse que não subsistam no âmbito do Estado normas que reputem inconstitucionais, inclusive pela repercussão que possam provocar no respectivo orçamento. É que esses quadros são da Assembleia Legislativa. Então, você diz que o governador não teria legitimidade para impugnar essas normas. Eu entendo que o governador tem legitimidade para impugnar qualquer lei constitucional ou norma constitucional no seu Estado. Até de Estado adverso, quando se trata de interesse do Estado. Rejeito, pois, as preliminares. Não sei se Vossa Excelência destacará. Não, há dúvida a respeito? Eu creio que não. Né? Rejeitadas as preliminares. Mas o parecer do Ministério Público Federal tem o teor seguinte. Folha 107, item 9. Na oportunidade do julgamento da medida cautelar, não foi conhecida a ação contra os artigos 10, 11 e 13. No que se refere ao artigo 10, ele está enfrentando novamente essa questão, mas o tribunal já não conheceu quanto aos artigos 10, 11 e 13. Vamos ver só o 6º e 8º, né? Por fim, a suspensão da eficácia do artigo 6º e 8º deve ser mantida, visto que por ele se estabelece a possibilidade de transposição pura e simples de um quadro especial para cargo do quadro permanente, cujo provimento necessariamente deveria ser precedido do concurso público, de que trata o inciso 2º do artigo 37 da Constituição. Embora a alteração superveniente do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, emenda 1998, continua inalterada a regra da exigência do concurso público, parâmetro da presente arguição, como já decidiu esta Corte na DIN 1854, relator ministro Sepúlveda pertence. Concurso público não mais restrito à sua exigência ao primeiro provimento de cargo público, reputa-se ofensivo ao artigo 37.2 da Constituição toda a modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ou de outra, a exemplo da promoção por progressão vertical impugnada. A DIN, alteração superveniente do artigo 37.2, no qual fundada a arguição pela emenda constitucional 1998, ação direta não prejudicada, pois, segundo o novo artigo 37, inciso 2º, resultante da emenda 1998, o que ficou explicitamente submetido à natureza e à complexidade do cargo ou emprego não foi a exigência do concurso público, parâmetro da presente arguição, mas a disciplina do mesmo concurso. Ante o exposto, opinam no sentido do não conhecimento da apresentação contra os artigos 10 e 11 e 13 da resolução, e pela procedência parcial da ação para ser declarada a inconstitucionalidade dos artigos 6º e 8º da Constituição. Digo eu, como visto, o plenário já tomou posição não conhecendo da ação no ponto em que impugnava os artigos 10, 11 e 13 da resolução, porque insatisfatoriamente fundamentada e documentada a petição inicial, como ficou expresso no voto ao relator e condutor do acordo unânime da própria emenda. Sendo assim, a ação teve prosseguimento apenas na parte em que impugnam os artigos 6º e 8º. E quanto a esses, a inconstitucionalidade é manifesta, pois, como assinalado na folha 78, a leitura conjunta desses dois artigos convence de que, com eles, se propicia a transposição de funcionários de um quadro especial, temporário e destinado à extinção, como, aliás, está expresso no artigo 3º da resolução, para um quadro permanente de cargos efetivos, sem o concurso público de que trata o inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Isto posto, uma vez conhecida a ação apenas contra os artigos 6º e 8º da resolução, julgo a procedente para lhes declarar a inconstitucionalidade. Ministro Gilmar Mendes, ministro Helen Grace, ministro Maurício Correia, ministro Ilmar Galvão, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello, ministro Sepúlveda pertence, ministro Moreira Alves. Rejeitadas a preliminar de inadmissibilidade da ação e julgado procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 6º e 8º,
da Resolução 382, de 14 de dezembro de 1994, da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Ministra Ellen Grace, Vossa Excelência é relatora do agravo, na petição 1632, agravante Estado do Paraná, agravado União Federal. Aqui com a atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É o 1632 do Paraná, presidente. Sim. 1632, Paraná. Eis o teor do despacho agravado. O eminente ministro Nery da Silveira, no despacho de folhas 187 e 189, proferiu decisão, da qual transcrevo a parte final do seguinte teor, aspas. Por sua vez, a União Federal, em sua manifestação de folha 184 e 185, reportando seu julgamento da ação civil originária 471, ajuizada pelo Estado do Paraná contra a União, e cujo objeto, desoneração dos recolhimentos atinentes à contribuição do PASEP, é idêntico ao da presente medida cautelar e ao da ação principal correspondente, requereu a revogação dos efeitos da medida concedida, restabelecendo-se o status quo anterior. Do exposto, adotando os jurídicos fundamentos do pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, acolho o pedido formulado pela União Federal e, com base no artigo 38 da Lei 8.038, de 90, e artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego o seguimento à presente medida cautelar inominada, cassando as liminares concedidas. Esse era o despacho do ministro Zé Nery. Sustenta a agravante que, na forma do artigo 20 do CPC, a parte vencida deve suportar os ônus da sucumbência no que concerne aos honorários advocatícios. E prosseguia eu no despacho impugnado. Tem razão a União, reconsidero em parte o despacho agravado para condenar o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixam em R$200. Para chegar a este valor, levei em consideração o fato de ser uma entre muitas ações preparatórias idênticas, com contestações também iguais entre União, Estados e municípios. Fecho aspas, até aqui o teor da minha decisão. Aduz a agravante que a fixação dos honorários se deu em valor ínfimo e irrisório, ferindo o estabelecido no parágrafo 4º do artigo 20 do CPC, enfatiza o grau de zelo e dedicação dos procuradores da Fazenda Nacional e da AGU no acompanhamento dos processos de interesse da União e requer a reforma da decisão para elevar o valor dos honorários advocatícios para pelo menos R$5.000. É o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu estou negando provimento ao agravo, sem embargo de reconhecer o zelo e dedicação dos nobres procuradores da Fazenda Nacional e da AGU, que na sua atuação em defesa da União, ao fixar os honorários, eu levei em consideração ser esta uma entre inúmeras outras ações idênticas. Consoante a apreciação equitativa, ative-me exatamente ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Observo, por outro lado, que, além dos honorários fixados nesta medida cautelar, a agravante também se beneficiará da sucumbência na causa principal. Por isso é que nego o provimento. Os colegas estão de acordo? Desprovido o agravo, decisão unânime.